Vocês estão ouvindo? Como é frustrante, irritante, entediante clicar num vídeo e você ouvir por alguns segundos um silêncio. O eterno silêncio, que parece que nunca vai passar. Na realidade, nós estamos extremamente acostumados com muito ruído, muito barulho. E quando, na verdade, a nossa essência e a nossa natureza, ela sempre amou o silêncio. Eu não sei se é o seu sonho, mas é o sonho de, pelo menos, 90% dos homens. Ganhar muito dinheiro e simplesmente chegar ao ponto de você conseguir comprar uma fazenda e desfrutar desse lugar. Do silêncio, de um lago para pescar, de um campo para jogar bola com os filhos, de uma rede preguiçosa para deitar, igual a música Majestade do Sabiá. Mas na realidade a nossa rotina hoje ela está totalmente atrelada com barulhos e tem tudo a ver com a técnica que eu quero passar para vocês aqui hoje. Tanto que eu até decidi mudar um pouco o cenário, como vocês podem ver. Não tem muita coisa aqui para distrair a sua atenção, pelo contrário, a única coisa que nós vamos ouvir aqui de fundo é um silêncio. A nossa alma e a nossa essência ela foi criada para nós vivermos em silêncio. É só voltar lá no passado, na época dos nossos ancestrais, vamos pegar ali os caçadores e coletores, os nômades, que praticamente não tinham lugar fixo para morar, e eles acordavam todos os dias de madrugada, muitas vezes em jejum, 4h30 da manhã, assim que o sol começava a despontar lá no horizonte. Muitas vezes eles estavam em jejum e o despertador era o sol. Um leve raio solar batendo na glândula pineal e fazendo com que o sistema nervoso avisasse que o dia amanheceu. O barulho que eles se deparavam ao acordar era o silêncio, o canto dos pássaros, barulho de chuva, de vento. E eles eram muito mais conectados com o próprio Criador. Porque o silêncio e o tédio que a gente tanto foge, e na verdade a gente só está tentando fugir da gente mesmo, o tédio e o silêncio está totalmente conectado com a intuição, que é o que vai te levar a uma conexão muito maior com o Criador, que é a essência e a centelha divina que Ele colocou dentro de nós. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas vocês que gostam bastante da espiritualidade, até mesmo da Bíblia, que eu gosto muito e eu medito muito nela, embora eu não tenha nenhuma religião declarada, eu gosto de um lifestyle, de um estilo de vida, nada de religiosidade. Mas dentro da Bíblia você vai ver que homens que eram completamente conectados com o Criador, eles eram conhecidos como profetas, eles ouviam a voz de Deus no silêncio. Mas hoje não, hoje a tecnologia está muito avançada, a IA, enfim. Hoje a gente acorda com o celular na mão, o excesso de tela, barulhos, danças, TikTok, influenciadores, a todo momento ditando o que a gente tem que comer, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que pensar. E aí você rola mais um pouco os Reels ali, Reels ou Reels, e você começa a ver soft porn, pornografia disfarçada, mulheres exibindo o corpo, exibindo os seios, exibindo a bunda, músicas totalmente fazendo apologia à sexualização. Aquele mundo que era extremamente perfeito foi simplesmente deturpado por algo que nós chamamos de Matrix, por aqueles que se consideram donos do mundo, e eles simplesmente mudaram toda a nossa rotina. Desde a nossa alimentação, que era para ser muitas vezes uma vez por dia, uma vez a cada 3 dias, você consegue imaginar isso? Caçadores e coletores. Eles caçavam e não tinham locais para armazenar o alimento. Então eles comiam o máximo que podiam e muitas vezes acabavam ficando longos períodos de jejum de até 2, 3 dias até conseguir uma outra caça de novo. Até a nossa alimentação hoje, 3 em 3 horas. Sufocar o nosso sistema digestivo para ter que processar um monte de alimento, um monte de porcaria, ultraprocessados que o nosso organismo sequer sabe o que é. Aí você olha lá nos ingredientes, goma xantana, suborbato de não sei o que, aromatizantes, realçadores de sabor. Hoje a nossa mente ela está... Tô meio filosófico hoje, né? Hoje a nossa mente está completamente entulhada de muitas coisas. A Matrix, para drenar essa energia vital, e vocês não têm noção o que é estar sentado aqui no meio da natureza, gente. É uma energia extremamente
absurda, uma conexão com o próprio Criador. E eu sempre gostei muito desses momentos. E a Matrix, ela sabe que essa energia vital que nós temos dentro de nós, que foi colocada pelo próprio Criador, se ela for deturpada ou forçada por outras vias carnais, que está relacionado ao desejo desenfreado pelo sexo, o estímulo de forma extremamente profunda a gente querer perpetuar a espécie, mas na realidade não estamos perpetuando, então eles maqueiam através da pornografia e da masturbação, fazer com que a gente passe horas do dia vendo vídeos eróticos e semi-eróticos e no final a gente cruze com as nossas mãos. A nossa mente está entulhada de coisas. E hoje, no episódio de número 140, eu vou trazer para vocês a ferramenta mais idiota que vocês já ouviram, mas que ela simplesmente promete resetar o teu cérebro, condicionado à pornografia e à masturbação, e faz o teu cérebro reaprender o poder do tédio e do ócio criativo. Se você voltar lá nas civilizações do passado, eles já aplicavam essa técnica por muitas vezes, há milênios e milênios de tempo, de forma muitas vezes intuitiva, até mesmo porque não tinha nenhum guru muitas vezes para ensiná-los, então já nasceram com essa essência de praticar essa ferramenta milenar, mas para os nossos dias de hoje ela é idiota. E ela é tão idiota que a maioria das pessoas não vão colocar em prática e é justamente por isso que ela funciona. Episódio de número 140, eu coloquei o título exatamente assim: a técnica mais idiota que vai resetar o seu cérebro da pornografia. Já parou para analisar isso? Episódio de número 140, se você pegar até mesmo o número 40, eu acho muito interessante, porque dentro das escrituras o número 40 vai estar ligado com provação e tentação. Duas coisas que aqui nos nossos dias de hoje simplesmente forjam homens. Tiram homens de um estado natural e normal e terreno e o coloca ele em dimensões maiores, com muito mais espiritualidade, com muito mais conexão com Deus, com uma mente muito mais afiada e com muito mais leveza no nosso corpo. Mas todos os homens do passado que viveram provações, eles só conseguiram experienciar o melhor da vida e uma evolução muito maior quando eles passaram por esses testes de provação e tentação. Um exemplo do número 40 na Bíblia foi o próprio Jesus. Jesus ele foi tentado 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum. E ele foi tentado por quem? Pelo adversário, o adversário de sua alma, o próprio diabo. E o diabo tocou em áreas extremamente sensíveis da vida, que é o desejo por conquistar grandes coisas, que foi quando o diabo o levou ao pináculo do templo e simplesmente mostrou todas as riquezas e poderes desse mundo. Algo que hoje em dia todos os gurus tentam ensinar, como você ter muito dinheiro, como você ter carrões, como você fazer milhões em questões de dias. Mostrou todas as riquezas, algo que coaches cobram muito caro para colocar na nossa mente algo impregnado com a materialidade. Outra coisa também que o diabo fez foi testá-lo na carne, no desejo sexual, no desejo primário de perpetuação de espécie, no desejo primário de ter que suportar os desejos como, por exemplo, fome, sede e até mesmo o desejo por sexo, que foi tipificado quando o próprio diabo diz: se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E um versículo antes ali vai dizer que Jesus teve fome, então tudo ligado com a aprovação. Mas algo interessante que foi quando Jesus, por um estado elevado de consciência, rejeitou tudo isso, ele simplesmente foi servido pelos anjos depois da aprovação de 40 dias e 40 noites. A nossa vida não funciona nada diferente, porque depois de provações carnais, quando você rejeita os estímulos baratos sexuais, que é a pornografia, a masturbação, e os desejos desenfreados desse mundo que a Matrix está tentando reprogramar nossa mente para que a gente passe a desejar e não desejar algo que realmente faz parte da nossa essência, que preenche a nossa alma. Não é à toa que tem bilionários e bilionários aí, todos os dias, desistindo da própria vida, grandes influenciadores e influenciadoras com uma perfeição extrema em suas aparências, estão completamente depressivos e sem sentido na vida. Justamente porque o que preenche a nossa vida é a nossa conexão com Deus, mas para isso a gente vai precisar vencer esses períodos de provação e de tentação. Outro exemplo também foram os próprios israelitas que receberam ali a promessa do pai Abraão, que Deus fez para ele, para os primeiros patriarcas, que foi: sai de tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e lá eu farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção.
Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ainda pediu para ele contar as estrelas, se é que ele pudesse contar, porque a descendência dele seria com a mesma numeração das estrelas do céu, e pediu até mesmo para contar as areias da terra, que se ele conseguisse contar esses grãos também seriam a proporção da descendência. Mas esse povo israelita, por conta da rebeldia, dos desejos desenfreados, e tudo vai estar relacionado com isso, a nossa incapacidade de lidar com o nosso corpo sem sucumbir às tentações, o caminho que era para eles saírem da onde eles estavam para caminhar para uma terra prometida, o caminho que era para durar 40 dias, simplesmente durou 40 anos. A nossa incapacidade de lidar com provações simplesmente faz com que a gente perca a evolução e o nosso crescimento. Crispim, por que você fez todo esse rodeio? Porque a técnica que eu vou passar para vocês aqui hoje, ela também é uma provação. Ela é muito simples, mas vocês vão perceber que é uma coisa extremamente difícil. Inclusive, vocês vão deixar nos comentários aí depois a experiência, se vocês colocarem em prática. Antes disso, salve NoFapers, um salve aos 2% espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo, um salve a todos aqueles que estão buscando o crescimento moral, espiritual e ético. Eu sei que esse vídeo aqui está parecendo muito espiritual demais, mas fica aí que essa ferramenta pode e vai mudar a vida de vocês. Qual que é a técnica, Crispim? Fala logo para que eu não saia do vídeo. Então vamos lá, eu vou falar para você. A técnica simplesmente consiste em você não fazer nada por 30 minutos. Não fazer nada por 30 minutos. E eu vou explicar para vocês o porquê que ao você não fazer nada por 30 minutos, isso vai resetar o teu cérebro com relação à pornografia e à masturbação e vai fazer com que o teu cérebro reaprenda o tédio e o ócio criativo. Como vocês imaginam que gênios do passado eles criavam tecnologias e revoluções que simplesmente transformavam o curso da humanidade? Era aproveitando o tédio e o ócio criativo, o silêncio. Esse silêncio que muitas vezes você foge. Tem pessoas que não suportam ficar sozinho, não suportam o silêncio. E algumas pessoas vão dizer, Crispim, eu já sou diferente, eu gosto do silêncio, eu gosto de ficar isolado. Mas o silêncio que eu estou falando é sem estímulo nenhum. É simplesmente você sentar todos os dias por pelo menos 30 minutos e fazer isso aqui, ó. Simplesmente não fazer nada. Ao você tentar aplicar essa técnica, você vai perceber que o teu cérebro fica de uma forma desenfreada, dizendo que você está perdendo novidades no teu celular, dizendo que alguém pode ter te mandado alguma mensagem, dizendo que alguma catástrofe pode ter acontecido com algum parente seu e que você precisa estar com as notificações ligadas. O teu cérebro vai implorar por entrar no Instagram, no TikTok ou até mesmo no YouTube para querer uma dopamina e uma recompensa. Por quê? Porque o tédio é a fuga de nós mesmos. O medo do tédio, o medo do ócio criativo, melhor dizendo, é a nossa fuga de nós mesmos. E tudo isso está relacionado com o vício. E hoje eu quero explicar para vocês então que essa técnica ela é tão idiota que a maioria das pessoas não vão fazer, e se você colocar em prática, você vai perceber que na realidade você não é um viciado em pornografia. Eu sei que dizer isso é algo extremamente crítico, porque por diversas vezes a gente bateu tanto nesse canal aqui dizendo que 98% da população são viciados em pornografia e masturbação, e apenas 2% são aqueles que de fato comandam as suas vidas e comandam as suas mentes e têm o poder de escolha sobre si mesmo, mas na realidade mesmo, nenhum de nós somos viciados em pornografia. Nós somos viciados nos estímulos de dopamina, que é desencadeado pelo tédio por não termos capacidade de lidarmos com o silêncio, e isso faz com que a gente busque uma recompensa barata e instantânea. Mas eu quero explicar então para vocês 5 motivos do porquê ficar todos os dias por pelo menos 30 minutos sem fazer absolutamente nada vai resetar o teu cérebro e você simplesmente vai se tornar uma pessoa com uma autoconfiança, uma espiritualidade, uma conexão com Deus, uma mentalidade completamente energética e indestrutível. Primeiro ponto, você busca pornografia por não suportar o tédio. O que realmente acontece? A maioria das pessoas elas vão pensar que na realidade a gente busca pornografia por tesão. Quantas vezes? Eu sou viciado,
Eu sou viciado em pornografia, Crispim. Quantas vezes eu vou iniciar uma mentoria ou muitas vezes alguém nos chama nos nossos grupos ou até mesmo no direct do Instagram e fala, Crispim, eu sou viciado em pornografia e na realidade ninguém é viciado em pornografia. A gente é viciado em fugir do tédio e do silêncio. E se a gente aprender a administrar isso, não vai ter razão mais para você mergulhar em pornografia. Então a maioria das pessoas pensam que a gente busca pornografia por conta do tesão, por conta da libido alta e por conta do desejo sexual. E na realidade isso é falso. Por que é falso? Porque o gatilho que nos leva até a pornografia, porque você vai sentir tesão, obviamente, você vai ter a libido alta, você vai ter o desejo de perpetuar a espécie, mas tudo isso são emoções. Para as emoções existirem, primeiro é necessário ter um gatilho. E qual que é o gatilho, Crispim? É aí onde entra a questão. O gatilho principal e real é o silêncio, é o vazio, é a ausência de estímulo e o desconforto interno. Então perceba que muitas vezes você nem está pensando em sexo, você nem está excitado, você nem está com tesão, e de repente você, do nada, pega o teu celular. Por não gostar do tédio, por não gostar do silêncio, como esse silêncio é irritante e enlouquecedor, aí você pega teu celular. E é pegando o celular, por conta do tédio, por conta do medo do ócio criativo, por conta de não querer ficar no silêncio. No celular, nós somos despertados pelas dopaminas baratas, que a Matrix obviamente criou. Gente, todos os aparelhos tecnológicos, os celulares, os aplicativos, as redes sociais, elas são programadas por uma engenharia social. Tem cientistas, tem neurocirurgiões, tem psicólogos, tem psiquiatras, tem pessoas especializadas na arte da mente humana e do comportamento humano, trabalhando ali dentro dessa engenharia para criar esses aparelhos. Então eles são criados, obviamente, para te sugar e para te levar a despertar essas emoções animalescas. É aí que do nada, você nem estava com vontade, você nem estava com tesão, e de repente você pegou o celular e é ali que veio o gatilho principal, para assistir pornografia e se masturbar. Então perceba que, nobre cidadão, você não é viciado em pornografia, e eu diria para você que essa é a melhor notícia que você poderia ouvir de um canal de NoFap e de retenção seminal. Crispim, então, se eu não sou viciado em pornografia nem em masturbação, por que eu recaio? Você recai porque você não aprendeu a ficar em silêncio, sem estímulos de dopamina. Tanto que você vai pesquisar aí no YouTube um termo chamado detox de dopamina e você vai ver vários vídeos com uma ciência aplicada, um sistema de crença sendo explicado do porquê ao você fazer um detox de dopamina, que é ficar sem celular, ficar sem estímulos visuais e mecânicos. Por um período de tempo, o seu cérebro simplesmente vai resetar e você vai se reencontrar de novo e você vai perceber que todos os vícios, seja o vício em fumar cigarro, o vício em fumar maconha, o vício em cocaína, o vício em bebida alcoólica, o vício em bebida, o vício em pornografia e masturbação, simplesmente desaparecem. Por quê? Porque na realidade a nossa fuga é uma fuga interior. Tem um monte de problemas nossos que a gente foge e não resolve. A média da população brasileira hoje, elas têm problemas com relação à vida financeira. O que a maioria das pessoas fazem? Acorda de manhã e vai para o celular e vive a vida regada a dopamina como se nada fosse acontecer. O que isso é? Uma fuga interna. Então a gente precisa voltar para o silêncio para se reencontrar, para reconfigurar o cérebro, resetar esse sistema de dopamina e simplesmente obter dopamina e recompensa natural. Para gravar esse vídeo aqui eu tive que subir uma baita montanha. As folhas toda molhada, chovendo, pisando no brejo, escorregando. Mas isso me trouxe uma dopamina extremamente poderosa, que é uma motivação forte para gravar um vídeo como esse. Estar aqui em silêncio muitas vezes é entediante. A gente precisa criar uma adaptação do nosso cérebro e fazer ele reaprender. Então a pornografia, ela entra como uma anestesia, como uma fuga, uma ocupação mental. Então na realidade você não entra no site pornô porque você está excitado, você fica excitado depois que entra no site pornô. Mas na realidade você entra porque está entediado, inquieto ou vazio. Crispim, isso significa então que se eu ficar pelo menos 30 minutos todos os dias eu vou reprogramar o meu cérebro? Você vai reprogramar o teu cérebro. Você vai perceber que a pornografia e a masturbação, elas simplesmente vão perder a força. E por que vai perder a força? Entra o segundo tópico. A busca constante por dopamina te mata aos poucos. Perceba que esse ano aqui de 2026, ele está completamente programado para explodir a nossa mente com tanta dopamina que a gente nunca ouviu sequer. As redes sociais estão totalmente preparadas,
Mas o cenário mundial também está completamente preparado. Eleições. Vocês não têm noção do quanto isso libera dopamina desnecessária para o cérebro. Porque agora vai dividir em 2 grupos. Porque tem o grupo do meio, mas o do meio geralmente pende para os 2. Mas aí tem 2 grupos brigando. Direita e esquerda. Eu sou o Bolsonaro, eu sou não sei o quê, e o outro lado eu sou o Lula, eu sou não sei o quê. Gente, isso aí dá uma descarga de dopamina tão grande que vocês não têm noção. A galera vai para a rede social e vai começar a brigar pelos 2 partidos que na realidade os 2 foram criados pela Matrix. Os 2 são um só. Eu sinto muito informar para vocês, mas se vocês de fato acreditam que existe uma liberdade tanto com Bolsonaro como com Lula, esqueçam, nobres cidadãos. Tudo isso foi criado pela Matrix. Os 2 são um. É um joguinho de marionete, tá? Então, mas vai ter a galera aí que vai brigar, a massa, a multidão, os 98%, vai balançar a bandeira do lado de Bolsonaro, outro vai balançar. Isso aí libera muita dopamina. Além das eleições, vai ter Copa do Mundo. E aí a mesma coisa. Perceba que o estádio tem o formato dos antigos coliseus, lá da antiga Roma, que era justamente para anestesiar as pessoas enquanto pessoas degladiavam lá embaixo. A galera ao redor ali dos coliseus, que tinham o mesmo formato de um estádio de futebol, ficavam gritando, torcendo, dopamina barata para anestesiar todo mundo. O que mais vai ter esse ano também? Feriados completamente prolongados, então é o famoso relaxa e goze e amanhã a gente vê o que faz com os problemas. Mais dopamina, mais barulho. Esse ano de 2026 vai ser um dos anos mais barulhentos e com ruídos que a gente já viu na nossa história. E se você não adaptar o teu cérebro quanto antes, esse 2026 vai te levar por água abaixo, por conta do excesso de ruído, de barulho e de estímulo. Como vai ter gente que vai se afogar e se afundar dentro da pornografia e da masturbação. Vai tentar anestesiar por conta desse barulho, porque o barulho simplesmente atrapalha o nosso sistema nervoso que foi criado para a gente viver em silêncio. E como que a gente faz para anestesiar tudo isso, os problemas? Porque vai ter crise. Vai ter crise de dinheiro, vai ter crise mundial. Pode anotar tudo isso aí, 2026. A galera vai precisar se anestesiar e vai correr para pornografia e para masturbação. E é o ponto mais perigoso, por quê? Porque é a energia sexual e a energia vital através da retenção que iria fazer a gente passar por toda essa crise. Pleno, sereno, cheio de energia vital, cheio de testosterona. Vocês estão me entendendo? Esse vídeo aqui ele é muito mais profundo do que vocês imaginam e para pessoas rasas isso aqui não faz sentido e muita gente já saiu. Mas esse vídeo é para você, acredita nisso, você que está aqui comigo. Então o que acontece? Toda vez que você tenta fugir do tédio, o teu cérebro ele vai aprender que o tédio é igual ao perigo. Então sempre que você fica em silêncio e você vai testar, porque eu vou passar daqui a pouco para vocês como que vocês vão fazer, você vai testar ficar em silêncio e você vai perceber que o teu cérebro vai interpretar o silêncio como um perigo, como eu falei. Estou sem celular, mas a minha mente está dizendo que alguma coisa está acontecendo ali no celular que eu preciso pegar, alguma coisa no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da empresa, alguma coisa no Instagram está acontecendo e eu preciso do barulho, eu preciso saber o que está acontecendo com o mundo. Você vai perceber que na realidade o teu cérebro ele vai entender o tédio como um perigo. A dopamina vai virar um regulador emocional, então depende de como você vai estimular a sua dopamina, você vai se sentir bem ou não, esse é o grande problema. E você perde a tolerância ao silêncio. Então com o tempo seu foco vai cair, a disciplina vai sumir, a vida real perde a graça, tudo fica sem cor. Isso não é uma morte física imediata, é a morte da capacidade de sustentar o esforço. O vício ele não te destrói de uma vez, ele te enfraquece aos poucos. Só deixar um aviso para vocês aí nos comentários. Então os meus 11 livros que eu escrevi ao longo desses 5 anos praticando NoFap e retenção seminal. Muita coisa eu não posso falar para vocês aqui, e vocês obviamente sabem disso, existem reguladores dentro da internet que não permite. Eu fiz parte de uma sociedade onde eu sei muita coisa, que eu gostaria de contar tudo para vocês aqui, mas eu não posso. É por isso que muitas vezes eu falo o que vai acontecer e as pessoas muitas vezes tiram sarro, e a minha estratégia aqui é simplesmente despertar uma multidão e alertar uma população. Então ouça o que eu estou falando para vocês. Mas nos livros eu consigo contar muita coisa. Inclusive eu estou até para lançar um outro livro agora nesse começo de ano aqui, que vai ser justamente contando algumas coisas ocultas que eu sei e que acredito que vai elevar muito a mente de vocês relacionado à energia sexual, tá? Vocês não têm noção do quão poderoso é isso. E de verdade eu falo para vocês, aprendam o quanto antes a cuidar da energia sexual de vocês. Ela eu posso afirmar para vocês, é a força mais poderosa que vocês têm dentro de vocês. Só precisam saber utilizar. E essa é a nossa função aqui. Tá fixado nos comentários aí. No primeiro combo você vai ter acesso a 10 livros e depois embaixo
no mesmo comentário, mas em outro link, vai ter aí o meu mais novo lançamento, que é as 48 leis da retenção seminal. Gente, só clica no link e dá uma olhada aí no que aguarda vocês, tá bom? Terceiro ponto, 30 minutos de tédio fazem com que o teu cérebro volte ao modo primitivo. Essa é a parte mais importante do vídeo. O porquê que 30 minutos faz o seu cérebro voltar ao modo primitivo. Quando você senta, igual eu estou fazendo aqui, sentado, em um local com silêncio, não pega o celular, não escuta nada, não lê e não se estimula. Então a regra dos 30 minutos é isso aqui, você não pode roubar. Você vai ter que jogar o seu celular longe, vai deixar ele no modo avião, com o Wi-Fi desligado, ele não vai poder apitar notificação. Você vai ter que ficar num local silencioso. Crispim, eu moro num apartamento, não importa, se tranca no seu quarto. Você precisa, se você tem um bosque perto, algum local onde você pode se isolar, até mesmo dentro da sua casa, você só precisa ficar em silêncio. Não pode botar fone de ouvido, não pode ter música, não pode ter som, não pode ter nada. Você vai perceber que esses 30 minutos são os 30 minutos mais longos da sua vida e você vai descobrir o quão insuportável é fazer isso. E se for muito insuportável, isso significa que você está extremamente viciado, e quanto mais viciado você for nisso, mais difícil você vai conseguir vencer a pornografia e a masturbação. Por isso que esse vídeo aqui você não pode ignorar. Sei que parece um vídeo até mesmo tolo, e eu disse para vocês que a técnica era a técnica mais idiota. Mas ela promete reprogramar o seu subconsciente e o teu cérebro. Então você precisa, por 30 minutos, ficar sem nada. Sem fazer nada. O seu cérebro ele vai entrar no modo de hiperfoco ancestral. A Matrix ensina tudo ao contrário, né? Diz que você precisa tomar cafeína, precisa tomar ritalina, betalanina, aquele negócio que formiga até o corpo. A Venvance, esses montes de estímulos para você entrar em hiperfoco. E se eu disser para você que o caminho é totalmente o contrário? Para você chegar no hiperfoco, você precisa entrar em algo chamado coerência. Coerência vibracional, que é onde o teu cérebro e o teu coração eles precisam operar na mesma frequência. É coerência cardíaca que fala. O teu cérebro e o teu coração eles precisam entrar na mesma frequência. Quando eles entram na mesma frequência, você sai de uma dimensão e entra na dimensão dos insights da criação. É onde tudo brota. É onde Nikola Tesla falava, não sei se vocês já chegaram a ler isso dentro da biografia dele, que é onde ele contava de onde vinha toda a informação. Ele falava que vinha dos ares, do éter, do silêncio. Uau! Do éter, do ar, do silêncio. Quando você lê os livros de Napoleon Hill, ele vai dizer que no éter, que é um estado de vibração, um local de uma frequência, estão todas as informações que você precisa. Todo o conhecimento, informações de pessoas que já partiram da Terra, informações de tudo, está tudo ali. Você só precisa acessar. É um estado de consciência. Não é nada místico, não é nada perigoso. É o local onde você tem acesso a todas as informações. E pessoas lá do Oriente Médio, eles simplesmente conseguem se conectar. Estado oriental, do lado oriental, Oriente Médio. Do lado oriental, eles conseguem simplesmente se conectar com essas informações e é onde eles buscam a iluminação, a consciência, o estado, a expansão, o conhecimento. Então praticamente é isso, o seu cérebro ele vai entrar no modo hiperfoco. Quer ser produtivo? Faça um silêncio por 30 minutos. O teu cérebro ele vai então entrar no hiperfoco, ele vai acontecer uma reorganização interna, uma recalibração dopaminérgica. É uma das partes mais importantes. E tudo isso é um estado primitivo. Primitivo por quê? Porque foi o estado que o próprio Criador te criou. Então é um estado de observação, de presença, de sensação corporal e de pensamento lento. De verdade, vocês vão ver que os primeiros dias são muito malucos. E se você conseguir fazer isso, eu posso dizer para você que você já está num nível avançado e que a pornografia e a masturbação é o próximo passo que você vai vencer tranquilamente. É por isso que nunca mais virão recaídas. E quando eu falo nunca mais, é nunca mais mesmo. Você não vai ver necessidade mais. Porque o teu cérebro se desvencilha do vazio e do tédio que leva à vontade de querer se masturbar e de ejacular. O seu cérebro moderno ele está viciado em barulho, o cérebro primitivo sabe viver no silêncio. Isso é algo totalmente poderoso. Quarto ponto, teste e descubra por você mesmo se você é viciado em pornografia ou não, ou o porquê que você é viciado. E aqui o teste é simples, sente-se por 30 minutos, sem celular, sem música, sem distração, apenas você e o ambiente. Se em 5 minutos, você ficar inquieto, querer levantar, querer pegar o celular, sentir ansiedade, a resposta está dada. Você não é viciado em pornografia, você é viciado em não sentir nada.
Quem não suporta 30 minutos de tédio não suporta a própria mente. E aí é onde está o problema. A realidade, quando você vai fuçar o vício em pornografia e masturbação, são pessoas que não suportam a própria mente. Você vai ver vários vídeos aí com milhões e milhões de visualizações, aonde vai estar ali um indiano simplesmente falando assim para você: simplesmente sente por 30 minutos e não faça nada. Esse é o maior poder que você pode fazer em toda a sua vida e em toda a sua história. Se o negócio é tão milenar, por que a gente não coloca em prática? Porque é a ferramenta mais idiota que a gente já ouviu para resetar o cérebro e a mente. Mas é a mais ancestral e ela não decepciona. Então essa técnica, ela não vai te dar prazer, mas ela vai te devolver o autocontrole. O homem que reaprende a suportar o tédio recupera o domínio sobre o próprio cérebro. E é praticamente isso que você precisa fazer. Não sei se vocês perceberam, mas o mundo, a cada dia que passa, ele está perdendo um pouco a cor, o cheiro, o sabor. As pessoas estão toda barulhenta, gritante. Você muitas vezes está dentro de um evento social e está todo mundo aqui, ó. A roda de amigos já não é mais a mesma, tá todo mundo assim, ó. Esses dias atrás, alguns amigos me chamaram para sair, amigos da antiga, lá da época, antes do meu despertar, antes de eu começar a praticar NoFap, de 5 anos atrás. Essa galera me chamaram e eu falei: uau, vamos lá bater um papo com essa galera. Vocês não têm noção. Parecia que eu estava num local completamente estranho. Você vê na expressão das pessoas, elas com a energia e o tônus vital, energia sexual totalmente sugados, e a fala e a conversa totalmente desconectas. E aqui, ó, a todo momento isso aqui, ó, respondendo mensagens, e eu ali querendo dialogar, falar algo profundo. Eu olhei simplesmente assim para o lado e falei: não tem como mais voltar atrás. E para você NoFapper e praticante de retenção seminal, essa é a dica para você. Quer despertar? Pode ir, mas tome cuidado, não tem como voltar mais atrás. As conversas em rodas não serão mais a mesma. Mas o lado bom, você vai ter energia vital, conexão com o Criador, conexão consigo mesmo e uma capacidade altamente gigantesca de produtividade. E aí você consegue construir aquilo que você quiser. Palavra-chave final desse vídeo para você que chegou até no final, lembra, coloque em prática aí e a gente vai ver o resultado que vai acontecer. A palavra-chave é a seguinte, e essa palavra-chave ela é maluca, porque eu vou estar falando de uma técnica idiota no título do vídeo e você vai responder isso aqui embaixo e a galera que vai entrar vai falar: porra, mas que povo mal educado. Mas a resposta é a seguinte: não vou fazer nada. Mas lembrando que não vou fazer nada, não é que você não vai fazer a técnica, é que a técnica é exatamente isso. Não vou fazer nada. Isso você vai fazer por 30 minutos todos os dias. Então comenta aí embaixo se você chegou até o final desse vídeo. Não vou fazer nada. Eu sei, esse vídeo é um vídeo atípico, completamente diferente do padrão que eu ensino para vocês aqui, mas é a técnica mais idiota que vai salvar a sua vida. Afinal de contas, ela salvou a minha vida e salva todos os dias. Tamo junto até depois do fim. Eu fico por aqui. Não vou fazer nada.